Papo sobre Equidade, o podcast do LabSUS, Laboratório de Pesquisa Social, Educação Transformadora e Saúde Coletiva da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Este podcast é um produto e iniciativa das pesquisas de avaliação de políticas pró-equidade que estão sob a coordenação da professora Socorro Dias e execução do LabSUS. Aqui, a equidade encontra a ciência, a prática e o compromisso com o SUS para todas as pessoas. É uma grande satisfação receber o professor Dr. Fábio Solon Tágira, docente e pesquisador da Universidade Federal do Piauí, pós-doutorando em Saúde da Família pela Renasfiúva e membro do CIATEM. Um pesquisador que se dedica à saúde coletiva, às políticas públicas e ao estudo crítico das desigualdades, trazendo uma visão científica e sensível sobre os desafios que envolvem a saúde da população LGBT. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Dária. Obrigado, convite maravilhoso para fazer parte desse podcast. Vamos começar? Vamos sim. Hoje vamos conversar sobre por que é tão importante existir uma política nacional voltada para a saúde integral da população LGBT, o que essa política representa para o SUS e também discutir de forma crítica como as pesquisas científicas têm abordado essa temática, seus silenciamentos, limitações e possíveis caminhos. Então, professor Fábio, você poderia explicar por que uma política específica para a saúde da população LGBT é tão necessária no contexto brasileiro? Dária, esse tema é muito caro para a saúde coletiva. A gente tem uma dívida social tamanha com a população LGBT. A exemplo, em relação à visão que as pessoas tinham e têm ainda em relação à saúde da população LGBT, quando se referem à violência, ao preconceito, HIV e AIDS, por exemplo. Uma visão que relaciona só esses elementos é muito restrita. A gente precisa entender que as necessidades e demandas dessa população giram em torno de muitos assuntos, por exemplo, a saúde mental, o acesso a cuidados de saúde gerais, a saúde de pessoas trans e travestis, a saúde sexual e a reprodutiva, a saúde de pessoas intersexo, saúde de pessoas idosas LGBTQIAPN+, a violência e os direitos humanos e a educação da saúde. Quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, a gente está falando de um alto índice de depressão, ansiedade, automutilação e também suicídio, devido principalmente à discriminação, rejeição familiar e à violência. Nesse caso, a gente precisa garantir um atendimento psicológico, acolhedor e também livre da LGBTfobia. Quando a gente fala de acesso a cuidados de saúde gerais, muitas pessoas têm evitado os serviços de saúde por medo do preconceito. É preciso profissionais sensíveis e mobilizados para o acolhimento, considerando o uso do nome social, que é tão importante para a gente, né? E também o respeito à identidade de gênero. Quando a gente fala de saúde de pessoas trans e travestis, a gente está falando da garantia de acesso a uma terapia hormonal segura, a cirurgias afirmativas, acompanhamento multidisciplinar, e eu estou falando de endócrino, psicologia, enfermagem e tantas outras categorias profissionais que se fazem importantíssimas diante desse acesso. Quando eu falo saúde sexual e reprodutiva, eu falo da inclusão, por exemplo, de lésbicas, bissexuais e homens trans em políticas de prevenção, exame ginecológico e acesso a métodos contraceptivos. Quando a gente fala, por exemplo, da saúde de pessoas intersexo, é importante considerar que 1% da população é considerado intersexo, e é um número significativo. Eu fico me perguntando se existem estratégias de abordagem ou de acolhimento aos pais, cuidadores, responsáveis, e que tipo de prática está sendo realizada com pessoas intersexo, por exemplo. E aí a gente precisa discutir, Dária, em relação ao fim de cirurgias não consentidas em bebês intersexo, o direito à informação e também ao respeito corporal. E aí tem uma outra fase da vida, Dária, que a gente precisa levar em consideração: a saúde de pessoas idosas LGBTQIAPN+. E quando a gente fala desse assunto, temas como solidão, abandono familiar, invisibilidade, falta de serviços de acolhimento inclusivos, por exemplo, todas essas pautas são importantes para a gente debater, se questionar
e verificar de que forma a gente está garantindo acesso a isso tudo. A violência, que é um tema recorrente, né? Infelizmente existem muitos casos de violência ainda, né? Em relação à política, em relação às pessoas LGBTQIA+, e a gente precisa garantir que essa violência seja notificada principalmente, e eu não estou falando só de violência física, tá? Sexual também, a psicológica. A gente precisa garantir protocolos que reconheçam uma vulnerabilidade específica, e isso tudo é uma pauta importante. Falar da política sem falar de educação em saúde e educação na saúde, falar da política sem entender que a gente precisa de fato investir tempo, investir recursos, tanto na informação, na produção do conhecimento, como também na disseminação dele, e utilizar essa referência também para a formação e o desenvolvimento de profissionais. Muitas pessoas perguntam, mas o SUS já é universal? Por que criar políticas específicas? Dária, o SUS é universal, mas existe um outro princípio importantíssimo quando a gente fala dessa política, que é a equidade. E a gente tem um conceito de equidade muito motivado para oferecer mais para quem precisa de mais. Mas, na verdade, a gente precisa reconhecer qual é a dívida que nós temos com as pessoas, qual é a necessidade e a intenção de resposta que a gente precisa oferecer e garantir para cada uma delas. Então, hoje, a gente fala da necessidade de garantir uma política para a população LGBTQIA+, para garantir o acesso ao serviço, para valorizar o direito, a garantia de direitos humanos. Então, tudo isso é pauta recorrente na saúde coletiva e que a gente precisa fortalecer. Pensando na prática, o que muda quando existe uma política oficial voltada para a população LGBT? Quando a gente fala da garantia de uma política, a gente fala de uma orientação para a prática. Então, quando ela existe, é sinal que as pessoas vão precisar se apropriar disso tudo. E eu falo também de profissionais de saúde, as pessoas que estão nas equipes de saúde da família, em centros especializados, em policlínicas, em centros cirúrgicos. Toda essa equipe precisa se apropriar da política para que, de fato, a gente tenha toda a materialização de um pensamento, de uma organização para a saúde integral da população LGBTQIA+. A gente fala disso e a gente lembra do assunto de formação e desenvolvimento profissional ainda nas universidades, né? Porque a gente não pode esquecer que é um processo de construção, e a construção do profissional, daquela categoria profissional que a gente está tentando fortalecer. Então a política garante que a gente tenha essa orientação e que toda a população e a equipe de saúde, os profissionais como um todo, se apropriem, coloquem em prática todas essas questões. E quais efeitos essa política pode gerar na vida das pessoas? Dária, eu falo da garantia dos direitos humanos. Assim, a gente teve um movimento importante no cenário mundial e nacional em relação à garantia desses direitos, mas a gente precisa fazer com que eles de fato possam ser vivenciados. Não dá para falar de uma política e não dá para falar de uma orientação para a prática sem entender que as pessoas têm necessidades, têm demandas, e a garantia disso tudo, a garantia desses direitos, é a garantia de acesso, é a garantia do contato com o procedimento, de uma cirurgia, de uma hormonioterapia, que são tão importantes para o público LGBTQIA+. E passando um pouco para o campo científico, como a pesquisa acadêmica tem tratado a saúde da população LGBT? Dária, que bom que você perguntou isso. Quando eu me apropriei das pesquisas com essa temática, já foi no meu retorno ao Piauí. Eu formei em odontologia em 2001, eu vim para o Ceará, fiz a residência, o mestrado e o doutorado, e na oportunidade de retornar para o Piauí como professor universitário, eu tive o convite do professor Ivo Pedrosa para participar da minha primeira pesquisa. Era uma pesquisa multicêntrica e era motivada pelo acesso à saúde da população LGBTQIA+. Foi um momento de grande aprendizado, assim, porque eu tive muitas falhas em relação à minha formação profissional. Na residência, no mestrado, no doutorado, a gente já pautava esses assuntos,
mas eu queria saber mais, e a pesquisa me oportunizou esse lugar, assim, sabe, de maior conhecimento. Eu me assustei um pouco em relação aos depoimentos e as histórias que escutei, principalmente em relação a conceitos tão simples, que era a garantia do nome social, que era a garantia do contato com o serviço, por exemplo, de planejamento familiar. A gente já pautava assuntos em 2013 muito motivados por esse assunto. No panorama nacional, já existia uma movimentação em relação a isso, inclusive de materialização de uma política, que é a política que a gente tem hoje, mas que ela não conseguia se materializar ainda. Então, na prática, eu vi histórias muito difíceis assim, sabe? Porque eu me deparei com pessoas que evitavam o serviço de saúde, se queixavam do profissional de atender inclusive mais rápido quando anunciavam que era da comunidade LGBT, por exemplo. Então, todas essas pautas merecem um investimento. A pesquisa está exatamente para a gente se aproximar dessas necessidades e demandas e garantir uma movimentação. Quando eu falo isso, a pesquisa ela não tem um fim de um artigo científico ou de um capítulo de livro. A pesquisa ela tem a intenção de mobilizar para a prática, assim. Então é importante a gente utilizar o recurso pesquisa para garantir que as pessoas tenham acesso à informação e que pessoas-chave, por exemplo, gestores, profissionais de saúde, possam reconhecer as fragilidades e tomar uma decisão em relação a isso tudo. Eu repeti essa pesquisa científica em 2016, 2017, mais ou menos, quando eu já orientava alunos de mestrado na própria Renasf, Saúde da Família. Meu primeiro orientando, inclusive, que foi o Rodrigo Aragão, ele trouxe essa pauta para mim, de investigar mais sobre o acesso à saúde da população LGBT. Ele fez um recorte para a população trans. E eu fui para campo com ele, porque eu tinha essa necessidade ainda de maior conhecimento e apropriação em relação a essa pauta. Curioso que de 2013 para 2017, né, quando a gente conseguiu ir para campo e colher os primeiros resultados, eu percebi que nada tinha mudado. E a decepção foi tamanha, assim, né, porque a gente já tinha levantado algumas questões e a movimentação no Piauí era mínima, assim. Eu acho que essa pauta ainda é necessária. Hoje, em 2025, eu volto a ter contato com essa temática na pesquisa e a gente vê a reprodução do mesmo, assim. As questões e as queixas são as mesmas, apesar de já existir uma política, de já garantir muitos direitos, de ter sido uma construção importante, uma produção social incrível, mas ainda há muito a se avançar. E eu falo isso não só nas capitais, mas principalmente nas cidades do interior, assim. Nessa pesquisa atual que a gente está tocando aqui no LabSUS, muito motivada pela avaliação de uma política por equidade, e quando a gente fala isso, a gente fala também da população LGBT, que é a PN+, eu falo de comentários e de relatos que são muito duros assim, pra gente, sabe? Eu falo de pessoas mencionando que não têm acesso, buscaram um serviço particular, que precisaram se deslocar para outras cidades para garantir que esse acesso fosse materializado. São histórias de muita violência, assim, né? Porque a gente fala não só da violência física, mas de questões de violência institucional também. Então a gente precisa elaborar um tipo de resposta para cada uma dessas lacunas. E há temas dentro da saúde LGBT que ainda recebem pouca atenção das pesquisas? Eu sinto falta, Dária, de mais investimento em pesquisas, principalmente em relação à população intersexo. Eu comentei que uma parcela significativa da população é intersexo, né? Se caracteriza assim, que precisa de investimento, de mais informação em relação às pessoas. Eu fico me questionando em relação aos pais responsáveis, se de fato eles têm conhecimento em relação a esse assunto e também se eles estão atentos ao respeito, né? Principalmente ao respeito corporal. A gente fala da identidade de gênero, fala de orientação sexual, mas a gente fala de pouca informação também. Quando a gente fala de população intersexo, uma questão importante para a gente lidar é, de fato, a construção em torno do gênero. E eu falo de uma construção. Eu falo isso porque a gente não consegue atestar ou emitir um parecer ao nascer, por exemplo. Se é uma construção, eu preciso garantir com que aquela pessoa ela possa fazer a decisão dela. Eu respeito a ela, ao corpo, né, ao direito humano.
Então a gente precisa garantir com que isso aconteça. Eu percebo que existem ainda poucas pesquisas em relação a esse assunto e a gente precisa evoluir muito ainda em relação a essa questão. Como você percebe a distância entre a produção científica e o cotidiano das unidades de saúde quando falamos da população LGBT? Dária, existem tantas distâncias. Existe a distância da universidade com a comunidade, que a gente precisa construir uma interface, aproximar. Existe uma distância entre a universidade e a gestão. Existe uma diferença em uma distância tamanha em relação à gestão e à equipe de saúde, por exemplo. Então são muitas distâncias que a gente vai precisar realmente superar. E eu falo isso, e eu resgato aqui a produção do Ricardo Cecim, por exemplo, quando ele fala do quadrilátero da formação para a saúde, que ele comenta sobre a aproximação entre a gestão, a assistência, o ensino e a participação popular, por exemplo, social. A gente vai ter que criar mecanismos e estratégias para garantir com que a informação, o conhecimento seja produzido, mas também disseminado. Então, toda informação é importante que seja socializada para garantir com que as pessoas se sintam à vontade para fazer escolhas ou mesmo para se posicionar em relação a um tema ou outro, né? Eu falo isso quando eu falo de acesso ao serviço de saúde, por exemplo, e da dificuldade das pessoas do interior dos estados, né, de conseguir o acesso e a facilidade em relação ao contato com os procedimentos. A gente precisa se apropriar disso. A gente precisa entender que a gente tem voz diante das escolhas em relação à construção de mapas da saúde, de identificação de estabelecimentos que são importantes para aquela comunidade, aquele município. Então, essa prática colaborativa e participativa é importantíssima que aconteça. Então, as pessoas precisam se apropriar da informação. A informação ela não pode ficar restrita à universidade, por exemplo. Ela tem que subsidiar práticas de conhecimento, mas também subsidiar a prática de tomada de decisão. E a intenção é sempre fortalecer a prática, assim, entende? Garantir com que os espaços aconteçam tanto de discussão como de acesso e de cuidado. E pensando no futuro, professor Fábio, quais seriam caminhos importantes para melhorar a produção científica, fortalecer essa política e garantir que ela realmente impacte? Como você percebe a distância entre a produção científica e o cotidiano das unidades de saúde quando falamos da população LGBT? Dari, são tantas distâncias que a gente vai ter que aproximar, viu? Eu falo isso porque existe uma distância entre a universidade e a gestão, a universidade e as equipes de saúde de uma forma geral, a gestão e as equipes de saúde. A gente vai ter que superar tanta coisa. E eu falo isso porque, enquanto professor, a gente atua muito na produção do conhecimento, né? A publicação de artigo científico, a publicação de capítulo de livro, mas a gente precisa aproximar isso tudo da prática. E eu falo isso porque a gente vai ter que ter mais momentos com gestores, mais momentos com profissionais da saúde e áreas afins para compartilhar o conhecimento, o saber e também pensar em alternativas para a prática. E pensando no futuro, professor Fábio, quais seriam os caminhos importantes para melhorar a produção científica, fortalecer essa política e garantir que ela realmente impacte vidas de forma positiva? A gente vai precisar escutar a comunidade LGBTQIA+. Esse é um exercício permanente, assim, sabe? Porque as necessidades e demandas, elas mudam com o tempo, né? Algumas já estão com respostas já postas, e que bom que isso aconteceu. É sinal que o movimento social, as lideranças comunitárias, elas atuaram, e gestores também atuaram nessa intencionalidade. Mas quando a gente fala de saúde, Dária, a gente não fala de um momento estático, a gente fala de um momento que é dinâmico. Então é possível que novas demandas surjam a partir desse momento, e a gente precisa estar muito atento a isso. Então a escuta da população LGBT é constante, o tempo inteiro. A gente vai ter que garantir com que essas pessoas tenham voz e, na verdade, oferecer os nossos ouvidos para cada uma delas. Então, professor, a gente queria agradecer a sua presença e a sua contribuição sobre a política LGBTQIA+. É muito importante escutar sobre as suas vivências e sobre o que você estuda. Então, é um grande prazer
tê-lo escutado e propagar isso para a comunidade. Então, muito obrigada, que você volte sempre. Eu que agradeço, viu? E acho que esse espaço ele precisa ser potencializado, tá? Então eu espero que outras pessoas possam compartilhar os conhecimentos, as práticas. Eu estou em fase de aprendizado também, então assim, eu aprendo todos os dias. E estar nesse momento aqui com vocês, entender que eu estou no caminho certo e que eu preciso evoluir cada vez mais. Obrigado, viu? Este foi mais um episódio do nosso podcast, uma iniciativa do LabSUS. Agradecemos a sua escuta e seguimos juntos, refletindo, questionando e construindo caminhos para uma saúde pública mais justa, diversa e acolhedora. Até a próxima!